Nossa mensagem de hoje vem de Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, e diz o seguinte: Quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. E no versículo 7 diz o seguinte: Sonhar demais é inútil, assim como falar muito. Em vez disso, tema a Deus. Acho que era uma coisa que já era comum naquela época de pessoas devotas, pessoas que amam a Deus, falarem: Deus, eu prometo que eu vou fazer isso, eu prometo que eu nunca mais vou fazer aquilo, e depois não cumprirem as suas promessas por algum motivo que seja. É muito fácil falar: eu prometo que eu nunca mais vou fazer aquilo. Só que para você cumprir essa promessa, você tem que se esforçar todos os dias da sua vida. Então, uma promessa estúpida que você pode fazer em um segundo pode te custar uma vida inteira de esforço. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que levar Deus a sério. Não fique prometendo coisas para Deus. E o versículo 5 até diz, eu acho muito interessante, né? É melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Então pare de ficar prometendo que você vai fazer as coisas. Até porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Eu posso ficar prometendo para minha esposa que eu vou fazer isso, prometendo para minha mãe que eu vou fazer aquilo, e Deus falar para mim: não, mas hoje é seu último dia, eu vou te levar hoje. Então, a gente não tem que ficar fazendo promessas para as pessoas. É melhor a gente levar uma vida correta, a gente cumprir as coisas que a gente diz, do que ficar prometendo: vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, fazer aquilo. Se Deus permitir, se Deus quiser, eu vou. Porque a minha vida está na mão dele. E eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Então, nós também não podemos ficar fazendo assim: um dia, daqui 15 anos eu vou fazer isso, um dia, daqui 30 anos eu vou fazer aquilo, um dia quando me aposentar eu vou fazer aquilo, porque nós também não sabemos se a gente vai chegar lá ou não. E isso também é um alerta para que a gente aprenda a viver o hoje, a viver o agora, e não ficar guardando tudo para um futuro distante que a gente nem sabe se vai chegar lá. Tem gente que vive, parece, numa sala de espera, só esperando alguma coisa acontecer para que aí ele começa a viver de verdade. Mas nós deveríamos estar vivendo de verdade. Hoje, amanhã, essa semana, e não daqui 20 anos. A sua vida não é uma sala de espera. E o versículo 7 fecha isso aqui que eu achei muito lindo. Que sonhar demais é inútil, assim como falar muito. Em vez disso, tema a Deus. Então tem gente falando demais. Eu estou falando demais. Você, nós, a gente está falando demais, está prometendo demais, está opinando demais, está julgando demais. Demais! Em vez disso, vão fechar a boquinha e vão obedecer ao Senhor, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. As pessoas estão falando demais, estão prometendo demais, estão jogando demais. Quando o que realmente agrada a Deus é que a gente o obedeça. De que adianta ficar fazendo um monte de promessa e não cumprir? A gente vira que nem um político. E ninguém gosta de político no Brasil. Você não quer se tornar igual a eles, né? Então, não seja dessa maneira. Para que quando Deus ouvir as suas orações, Ele não fique assim: lá vai Ele de novo, prometendo um monte de coisa que eu já sei que Ele não vai cumprir. Por que Ele fica mentindo? Por que ela fica tentando me enganar? Deus realmente tem muita paciência com a gente. A misericórdia dele realmente não tem fim. Porque olha, tem hora que a melhor coisa que a gente podia fazer é realmente fechar a boca e obedecer a Deus. E é esse o nosso convite hoje, querido. Vamos fechar um pouco mais a boca e vamos obedecer a Deus. Tem gente sonhando demais, tem gente falando demais, fica planejando: daqui 20 anos eu vou fazer isso, vai ficar a vida inteira falando que vai fazer isso e nunca faz. Sonhou demais, falou demais e não colocou nada em prática. Deus se agrada muito das pessoas que agem. Porque os fariseus, eles falavam e eles fingiam que faziam a vontade de Deus.
Mas as pessoas que ajudavam os pobres, que ajudavam a viúva, essas pessoas faziam a vontade de Deus. Mas às vezes eles ficavam quietinhos e ninguém nem sabia que eles estavam fazendo isso. Porque Jesus mesmo nos ensina que quando a gente for fazer o bem, a gente não tem que tocar uma trombeta e falar: gente, estou fazendo bem, olha para mim. Porque as pessoas que buscam glória, elas podem até receber, mas é só. Deus não vai se agradar quando você faz o bem só para aparecer. Porque na hora de fazer a coisa certa, na hora de fazer o bem, nós temos que fazer para glorificar a Deus, para ajudar aquela pessoa, para abençoar aquela pessoa e não para aparecer. Senão, de novo, você fica parecendo um político que só faz coisa boa para botar na propaganda, para todo mundo ver: olha como eu fiz coisa boa, vote em mim. Não seja que nem um político, pelo amor de Deus. Faça o bem para realmente abençoar aquela pessoa, porque agrada a Deus. Pare de ficar prometendo um monte de coisa. Para de falar que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e coloque em prática de verdade. Ai, mas eu prometo que até tal dia eu vou alcançar. Não, não promete, só faz. Não promete. Não precisa anunciar para todo mundo também. Faz, está entre você e Deus, vocês estão sabendo. Deus se agrada quando você faz as coisas boas, mesmo que ninguém saiba o que você fez. O segredo não é o problema. O problema é quando a gente faz que nem os fariseus e começa a ficar: estou fazendo bem, olha como eu sou incrível. Não seja um fariseu, não seja que nem um político. Não faça o bem para aparecer, não faça um monte de promessa e não cumpra. Mas faça aquilo que Deus realmente quer. Coloque em prática. Coloque em prática. Não precisa falar muito, não precisa prometer muito. Só faça. Faça o bem. Ame as pessoas. É isso que agrada a Deus. Um bom dia para você, meu querido, minha querida. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.